profeta Jeremias, capítulo 29. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Abre aí a palavra de Deus, capítulo 29 do profeta Jeremias. Que maravilha, gente, que coisa boa, que momento precioso, assim sentir a presença de Deus, não é? Poder adorá-lo, poder bendizê-lo assim. Uma carta de encorajamento, uma carta de encorajamento. Capítulo 29, versículos 10 a 14. 10 a 14. Diz o texto: assim diz o Senhor: vocês ficarão na Babilônia durante 70 anos. Depois disso, eu virei e cumprirei todas as boas promessas que lhes fiz e os trarei de volta para casa. Porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. São planos de bem e não de mal, para lhes dar o futuro pelo qual anseiam. Naqueles dias, quando vocês clamarem por mim em oração, eu os ouvirei. Se me buscarem de todo o coração, me encontrarão. Serei encontrado por vocês, diz o Senhor. Acabarei com seu exílio e os restaurarei. Eu os reunirei de todas as nações para as quais os enviei, e os trarei de volta para casa, para a sua terra. Louvado seja Deus. Uma carta de encorajamento. Os irmãos sabem que relacionamento, intimidade, conhecer um ao outro, é necessário estar perto, é necessário estar cara a cara. O melhor é se nós pudéssemos, numa linguagem assim bem figurada, obviamente, de vez em quando pegar os nossos olhos, não é? E dar para o outro, e pegar o do outro e colocar em nós, porque nós só vamos perceber a realidade de alguém se nós enxergarmos a partir da ótica dele. Nós só vamos perceber de fato o que é aquela realidade quando nós estivermos olhando com a perspectiva daquela pessoa. E isso não é fácil, nós sabemos que não é fácil. Por exemplo, você está aí casado há 10, 15, 20, 30 anos, e de vez em quando ainda tem aquelas dificuldades em conhecer o outro, em compreender o outro, né? De vez em quando ainda tem lá aqueles percalços, aquelas complicações do relacionamento. Então não é fácil, não é fácil. Agora, o nosso texto, ele não está falando de relacionamento aqui, de conhecer um ao outro. O nosso texto está falando de um relacionamento com Deus, um conhecer a Deus, a importância de conhecer a Deus, irmãos. Se você prestar atenção, não apenas o profeta Jeremias, que era um dos profetas cujas palavras eram palavras duras e fortes, mas outros profetas também estavam sempre admoestando, exortando Israel para se santificarem e para obedecer a Deus. E nós sabemos pela história bíblica, nós sabemos, o próprio Jeremias aqui no capítulo 5, o nosso prazo ele é pequenininho demais, né? Mas o capítulo 5 de Jeremias, depois leia em casa, fala sobre os pecados de Judá, os pecados de Judá. Versículo 7 aqui diz assim: como posso perdoá-los? Até mesmo seus filhos se afastaram de mim, juram por deuses que na verdade não são os deuses. Eu os alimentei até que estivessem satisfeitos e no entanto cometeram adultério e se reuniram para ir a prostíbulos. Olha o que o profeta está dizendo: como é que eu vou perdoar vocês, se vocês estão vivendo no pecado? Eu o cuido, eu alimento, eu amo, eu abraço, eu dou, e vocês tomam uma atitude contrária de desobediência. Se você ler o capítulo 25, você vai ver coisas parecidas. Verso 7 do capítulo 25: mas vocês não me deram ouvidos, diz o Senhor, provocaram minha ira ao adorar ídolos que vocês fizeram com as próprias mãos e trouxeram calamidade sobre si
mesmos. Então, o que acontece aqui nesse texto? Por desobedecerem a Deus, não ouvirem a voz dos profetas, foram para o exílio, foram para a Babilônia, pecaram contra o Senhor. E lá na Babilônia, falsos profetas se levantaram, dizendo para eles que rapidamente eles saíram de lá, que eles poderiam esperar rapidamente uma prosperidade. E Deus diz: não será assim, vocês vão ficar 70 anos aí. E você sabe, irmão, quando a gente está debaixo de disciplina, quando a gente está fora do eixo, fora da direção, fora do caminho do Senhor, quando você percebe que está desalinhado com Deus, acontece com você, acontece comigo, o que está registrado no Salmo 137, a Bíblia diz no Salmo, que os judeus estavam na Babilônia, ali próximo ao rio da Babilônia, penduraram as harpas nos salgueiros, e o povo da Babilônia dizendo: cante as canções que vocês cantavam na Babilônia, toquem os hinos que vocês tocavam na igreja lá, e o povo dizia: como nós vamos cantar se nós não temos esperança? Como nós vamos nos alegrar se a nossa esperança foi embora? A nossa nação está destruída. E aí então vem o profeta, o boca de Deus, e traz uma palavra de encorajamento. Ele diz: é verdade que vocês vão ficar aqui por um tempo, porque eu sou o dono do tempo, porque eu determino os rumos da história. Só que vocês passam muitas vezes a imaginar que a maneira de eu pensar sobre vocês é uma maneira ruim. Vocês muitas vezes não conseguem enxergar ou perceber que eu penso o bem para vocês. E aqui, irmãos, é uma primeira verdade, nesse dia de hoje, tão importante para nós como igreja ou como nação, entender que Deus não pensa e não quer o mal para a sua igreja e nem para a sua nação, mesmo que venha em forma de disciplina, mesmo que você olhe e perceba que as coisas estão estranhas e duras, mas nunca se esqueçam de uma coisa: Deus nunca desejou o mal, nunca agiu para o mal. Diz o texto no verso de número 11: porque eu sei os planos que tenho para vocês, são planos de bem e não são planos de mal, para dar o futuro pelo qual vocês anseiam. Ou seja, aquilo que vocês esperam, aquilo que vocês desejam. Deus está dizendo: mude a maneira de pensar. Deus é Deus bom, Deus é bom, Deus é bom para você, Deus é bom para mim, Deus é bom para nós. Outra coisa, nós olhamos para o texto e nós vamos perceber no texto que uma outra palavra que é para encorajar a igreja é acerca da oração, um relacionamento cheio de plenitude. Olha o que Deus deseja de nós. Naqueles dias, quando vocês clamarem por mim em oração, eu os ouvirei. Quando vocês clamarem a mim, eu os ouvirei. Irmãos amados, nesses dias, eu não tenho dúvida, o que nós precisamos é nos consagrar, o que nós precisamos é orar, o que nós precisamos é buscar a Deus, e eu tenho lá um pé atrás, nesse momento, de uma maneira geral, acerca da igreja, que defende isso ou que defende aquilo, se ela de fato está curvada diante de Deus em oração, e se quando ora, se submete à vontade de Deus, ou está querendo impor a Deus o seu próprio desejo, o seu próprio querer. Porque a igreja foi chamada para orar como Jesus ensinou a orar: faça-se a tua vontade na terra, como ela é feita no céu. A igreja precisa entender a importância e o poder da oração. Olha, o Salmo de número 50, eu já estou terminando, hein? Salmo 50, versículo 15: então clamem a mim em tempos de aflição, eu os livrarei e vocês me darão glória. Olha isso, no tempo da aflição, o que é para fazer? Não é para conversar, não é para mandar mensagem, não é para criar confusão, é para fazer uma coisa, é para clamar a mim.
No tempo da aflição, no tempo da dúvida, do medo, o que a igreja tem que fazer, queridos irmãos? Dobrar o joelho, dobrar o coração e encher a boca de clamor para com Deus, porque o Senhor vai nos livrar e nos livrará com um objetivo, para que nós possamos dar glória ao nome de Jesus. Presta atenção, o Deus de hoje, o Deus da igreja, é o Deus que livra o seu povo. Então, em relação à política, que é um ponto que está aí para nós no dia de hoje, deixa eu te dar uma palavra. Se esse ou aquele ganhar, se Lula ou Bolsonaro ganhar, deixa eu dizer uma coisa para você: virá tempos de aflição, virá tempos de luta. Você sabe por que virá? Porque o ser humano é pecador, porque nós estamos num mundo carregado pelo pecado, porque Satanás ainda influencia esse mundo. Mas seja lá como for, há uma promessa de Deus: aqueles que se curvarem diante do Senhor em clamor serão ouvidos e serão livrados, serão sustentados, serão guardados, serão protegidos e receberão do Senhor promessas de paz. E é o que a igreja precisa: clamar ao Senhor. Relacionamento. O texto continua, verso 13: se me buscarem de todo o coração, me encontrarão. Você sabe qual é a palavra de encorajamento? É Deus dizendo: vocês precisam me encontrar. Vocês precisam me encontrar, ou eu quero que vocês me encontrem. Muitas vezes, irmão, eu tenho uma percepção de que na vida de algumas pessoas Deus parece que está escondido. Parece que Deus está brincando de pique-esconde. Você não sabe o que é Deus. O texto aqui, preste atenção no pastor para eu concluir. Esse verso 13 está dizendo: Deus não brinca de religião, Deus não brinca de religiosidade, Deus não brinca de culto, Deus não brinca de vestimenta chique ou bonita, de palavreados bem elaborados. Deus está falando de relacionamento. Ele está falando: vocês precisam me encontrar. Agora, como é que encontra Deus? Vindo à igreja? Não. Como é que encontra Deus? Vindo de terno? Não. Como é que se encontra Deus? Cantando cânticos? Não. Se encontra Deus quando o buscarem de todo o coração, quando o coração for inteiro, quando a vida for inteira, quando você tiver com o coração quebrantado, aí com terno, com cânticos, na igreja, sem ternos, orando, cantando, levantando mãos ou com mãos abaixadas. Mas o que mais importa é o coração estar inteiro. O que Deus quer da nação? Deus quer coração inteiro. Por quê? Porque se o coração estiver despedaçado, como Israel estava, buscando ídolos, dividindo o coração com os seus muitos pecados, Deus não ouviria. Mas a promessa de Deus é: se você entender e sua vida passar pelo arrependimento, se você se arrepender dos seus pecados, vocês vão me encontrar. E a palavra então é: independentemente de quem vai sentar lá em Brasília, independentemente de quem estará no Congresso Nacional, independentemente de quem estará no STF, independentemente de qualquer dessas coisas, a Bíblia diz: se você orar a mim e se você me buscar de todo o coração, sabe o que vai acontecer? Verso 14: serei encontrado por vocês e eu vou acabar com o exílio. Na revista e atualizada diz: farei mudar a vossa sorte. Farei mudar a vossa sorte. E a Bíblia diz: se Deus agir, quem impedirá? Se Deus agir, porque não é por força nem por poder, é pelo Espírito de Deus. A igreja precisa se converter nesses dias agora, acerca do que a nação está passando. A igreja precisa ser crente de verdade. Os pastores precisam ser crente de verdade. Uma vergonha o que os pastores estão fazendo por aí afora, muitos deles. Uma vergonha o que estão fazendo. Sabe por quê? Porque deveriam estar chorando e deveriam estar pregando o evangelho de Jesus, ao invés de defender essa ou aquela bandeira. Deveriam ser voz profética para estar criticando o que está acontecendo de todos os cantos. Deveriam estar chamando a igreja para o arrependimento, porque disso depende o sucesso da nossa nação e não necessariamente do que faremos agora nas urnas. Sabe por quê? Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus.
Nós sabemos que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Nós sabemos que Deus faz todas as coisas conforme o conselho da sua própria vontade. Ninguém pode frustrar os planos do Eterno. Ninguém. Por isso a igreja devia desesperadamente buscar a Deus, se humilhar diante de Deus, e isso deveria começar com os pastores. Deveria começar com aqueles que são profetas de Deus, que estão muitas vezes nesses dias gastando saliva, força para fazer o que não foram chamados para fazer, que parece que é, o que parece que é, e pior é o que estão fazendo outros, né? Pior é o que outros estão fazendo ainda. Eu nem vou entrar no mérito, porque não me cabe falar daqueles que estão no mundo ou que não têm responsabilidade com Deus. Pior ainda, mas eu louvo a Deus, porque certamente há muitos líderes. Irmãos, eu não estou falando de voto, viu? Não estou falando de voto do pastor que diz: eu vou votar no Bolsonaro, ou eu vou votar no Lula. Problema deles. Aliás, o Brasil é laico, nós estamos num país democrático. Eu não estou falando de voto, eu estou falando de como nos posicionarmos diante de Deus, nesse momento tão sério que nós estamos vivendo. O que a palavra nessa manhã chama a mim e a você para fazer é: encoraje-se no Senhor. Vá para as urnas, mas com coragem, sabendo o que Deus pensa de nós. Deus tem pensamentos de bem para mim e para você, pensamentos de paz para mim e para você. Deus quer ouvir a nossa oração, Deus quer se encontrar conosco e mudar a nossa sorte. É Deus. Se Ele se agradar fazer isso de alguma forma, usando o voto e aquele que será eleito, louvado seja o Senhor. Mas se não for por meio dele, Ele fará como sempre fez. Estão lembrados? Ele abriu o mar vermelho, o povo passa com pés enxutos. Isso era improvável. Depois Ele dá comida no deserto, quando você não podia plantar, não podia colher. Depois Ele sustenta você por 40 anos e a sua roupa não envelhece. Ele guarda você de escorpiões e serpentes abrasadoras. Abre o rio Jordão, destrói Jericó. A igreja só cai quando ela se alimenta com o pecado e com a idolatria. Um chamado ao arrependimento, um chamado a buscar o Senhor. Nós vamos orar como igreja, por favor. Vamos orar, vamos ficar de pé para nós orarmos a Deus. Vamos orar. Eu acredito que essa última canção que cantamos, para Deus quebrar o nosso orgulho como nação. Sabe por quê, irmãos? Porque a igreja, de alguma forma, ela é responsável pela nação. Nós somos responsáveis pelo nosso povo. Então nós precisamos nos arrepender por nós e pela nossa nação. Nós precisamos clamar por nós e clamarmos por nossa nação, não é? E quando o nosso eu se quebra, como o de Naamã foi quebrado, não é? Naamã mergulhou 7 vezes na graça, porque a água do Jordão nunca curou ninguém. O que cura é Jesus de Nazaré, a água viva. Então quando você mergulha em Jesus, você sai novo, sai restaurado. Pastor, nessa manhã, meu coração está aflito, eu estou meio desesperançado, estou preocupado, ou pela política, ou, claro, por coisas muito particulares do meu coração, da minha vida, dores, doenças, situações ligadas a finanças, enfim. E você acredita que esse momento é o momento de Deus dar uma restaurada na sua vida? Você vem aqui para frente, os presbíteros vêm também, por favor. Vem todos os presbíteros aí, todos os presbíteros, vem para cá. E a igreja que precisa de uma oração, de uma resposta de Deus nessa manhã, enquanto nós cantamos, você vem para frente, nós vamos orar. Irmãos amados, enquanto cantamos, os irmãos que vierem, os presbíteros já podem colocar as mãos e podem começar a orar. Vamos pedir a Deus para trazer uma resposta para a igreja agora. Cantemos e oremos todos nós. Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar como as águas do rio, então subirei como Naamã
Deus, te adoramos. Senhor, Sara o teu povo, Deus. Senhor, quebra o meu orgulho. Eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica. Eu quero ser limpo. Aleluia. Como Naamã, no teu poder, Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer. Oh Deus, abençoe a tua igreja no Brasil. Abençoa a tua igreja em Uruaçu. Abençoa a nossa cidade. Abençoa o Brasil. Nós queremos ser limpos, Senhor. Queremos, Deus. Aleluia. Pai, queremos que Tu mudes a sorte. Queremos que Tu restaure. Queremos, ó Deus, em nome de Jesus, que Tu nos perdoe como igreja. Nos arrependemos por nós. Nos arrependemos pela nossa nação, da idolatria, da corrupção. Nos arrependemos, ó Deus, da maldade, da violência. Nos arrependemos, ó Deus querido, das injustiças. Ó Deus, tem misericórdia da nossa nação. Tem misericórdia de nós como igreja. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a confiar em Ti. Nos ajude, ó Deus, a dar o testemunho de como viver santa e retamente nesse tempo. Tenha misericórdia de nós, dos nossos cônjuges, dos nossos filhos, dos nossos amigos e parentes. Tenha misericórdia dos desfavorecidos, dos necessitados. Abençoa, meu Deus, em nome de Jesus, as autoridades constituídas, os líderes da nossa nação, presidente, governadores, prefeitos, vereadores, deputados, senadores. Ó Deus, abençoe o poder judiciário. Abençoa, Deus, a polícia militar. Abençoa todos aqueles que estão imbuídos de autoridade sobre toda a nação. Abençoa como igreja. Nós nos submetemos à liderança que o Senhor constituiu, em nome de Jesus. Aleluia. Eu quero ser limpo, como Naamã, no teu poder, como Naamã, no teu poder. Glória a Deus, aleluia. Deus abençoe, amado.